O conflito entre palestinos e israelenses, que se estende por pelo menos 7 décadas, atingiu uma tensão sem precedentes nesses últimos anos. O mais recente capítulo dessa tensão, a gente tem visto, começou no dia 7 de outubro, quando militantes do Hamas lançaram mísseis, invadiram Israel. As forças militares israelenses contra-atacaram, fazem operações na faixa de Gaza até este momento. Operações que aparentemente não têm prazo para acabar. Em Israel já são cerca de 1.500 mortos. Entre os palestinos, o Hamas informa que mais de 8.500 já morreram, a maioria civis, morreram nesses incessantes bombardeios lançados em represália contra Gaza. Para entender melhor esse conflito, a gente conversa agora com o psicólogo Maher Hassan Musler, que é de origem palestina, está na Austrália e conversa conosco aqui no Issa Bahia. Desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Para você, me parece, é boa noite. Tudo bom, Maher? Boa noite, Jefferson. Realmente aqui são 20 horas e 35 minutos, horário da cidade de Gold Coast. É um prazer estar com vocês para abordar uma questão tão importante e que dissemina cada vez mais a violência. E eu acho que a gente tem que ter um compromisso de compreender essa questão e trabalhar rumo a uma construção possível de uma paz que precisa existir entre esses dois povos. Pois é, a gente aqui, eu falo aqui no Brasil, que acaba recebendo muito mais notícias com esse viés ocidental. Estou falando notícias que partem do próprio Israel, que tem os Estados Unidos como seu grande aliado, e a gente fica, às vezes, com uma sensação de que a notícia não chega de forma completa, porque tem que, sim, claro, ouvir os dois lados, se bem que esse conflito no Oriente Médio fez acender, não é, um movimento muito grande em defesa dos palestinos, que a gente tem visto aí, estão sofrendo ataques, horrores. Não estou entrando no mérito do que provocou esse contra-ataque de Israel, não é? Mas, enfim, a gente tem visto muitos civis sendo assassinados de forma brutal. Enfim, o que eu quero te perguntar inicialmente, Maher? Qual é esse sentimento? Qual é... Tem mocinhos e bandidos dos dois lados, não é? Eu acho que a sua pergunta é muito interessante e é bom você ouvir a voz de um sobrevivente de um massacre que aconteceu no Líbano, que é um massacre conhecido de Sabra e Shatila, e que aqui está presente, e alguém que quando viu aquele horror do massacre, com a participação e anuência do exército israelense, talvez seja difícil explicar isso aqui em pouco tempo, mas eu tomei uma decisão na vida. Eu disse, bom, a gente vai ter que trabalhar pela paz porque essa história da violência, e a gente, em pleno 2023, ainda acha que a melhor solução para alcançar a paz é a violência, o que é um contrassenso. Então, eu tomei uma decisão. Como palestino, eu desejo genuinamente construir pontes, e tenho pontes com muitos israelenses que também não acreditam de que a violência é a saída, mas é importante entender que eu sou filho de um refugiado de 1948, a famosa Nakaba, e que ele teve que sair da Palestina do dia para a noite, e os campos de refugiados, tanto no Líbano, como na Síria, como na Palestina, na Jordânia, isso é uma diáspora do povo palestino, né? Eu acho que o nosso querido Aranha cometeu um grande equívoco quando ele criou dois estados, uma desigualdade enorme já de partida, onde o Estado palestino nunca foi criado, né, tanto em 1947 como em 1948, com a proclamação da independência do Estado de Israel, e um Estado palestino separado por partes, por 3 partes que não se conversavam, lembrando, Jefferson, acima de tudo, de que esta resolução, até do ponto de vista de ter 2/3, ela não teve os 2/3, há um problema na história, na largada da construção de 2 estados, e claro que a gente não vai ter tempo aqui de falar de toda a história geopolítica, mas o sentimento é de profunda tristeza, porque
Não obstante essa coisa de você jogar as pessoas fora de um país, porque você cria um país dentro de um outro país e você simplesmente joga as pessoas para fora, é preciso lembrar que esses dois povos ascendem do mesmo pai e que são irmãos de primeiro grau. São irmãos, quer dizer, eles são primos, só a mãe que é diferente. E eu, como psicólogo, me interesso profundamente pelos conflitos familiares e que podem gerar transgeracionalmente essas guerras que não têm fim, porque há traumas a serem resolvidos. É preciso que a gente saia somente do campo de vista geopolítico, e políticos, por via de regra, só sabem fazer conflitos, e convidar para isso profissionais que são capazes de ajudar a curar esses traumas. Então, Jefferson, tem uma coisa que é bem importante que eu preciso te dizer. Veja você, se a gente não olhar para essa questão, daqui a pouco o que vai acontecer? Tá bom, você pode transformar Gaza num estacionamento, sob a ideia de que você vai eliminar o Hamas. Ok, tá bom? Pelo contrário, olha para o mundo, observa, a força do Hamas cresce cada vez mais, porque o ódio, ele é gerador de ódio, né? Então, ao invés da gente começar a fazer essa ideia de quem está certo, quem está errado, nós precisamos aprender a sentar e construir pontes de diálogo para que haja uma possibilidade de resolução de conflito. Você Então, fala, resumindo, é isso, né? você fala em aprender a construir pontes de diálogo. Você, inclusive, é um pacifista, não é verdade? E penso, o grande dilema nesse momento é como atingir essa paz, como conquistar essa paz. Inclusive, Marré, me corrija se eu estiver errado, mas a gente fala de conflito entre israelenses e palestinos e eles estão ali tão próximos. E há uma convivência harmoniosa entre eles também, não? Eu falo de israelenses que vão regularmente para a faixa de Gaza, trabalham na faixa de Gaza, palestinos que saem da faixa de Gaza vão para Israel. Isso ocorre com frequência, não? Ou seja, penso que entre palestinos e israelenses existe sim a vontade de que se busque uma paz. Agora, entre os dirigentes dessas duas nações, se é que a gente pode chamar assim, não é o que está ocorrendo, não é? Porque, na verdade, existe um grande interesse, e a gente precisa entender a política, né? A gente vai ter que entender essa história com muito mais profundidade. A tática do dividir para governar foi uma tática que não só acometeu o Oriente Médio, né? Ela acometeu também a África. Olha as guerras, os conflitos que tem na África. Tem uma guerra que é tenebrosa, a guerra do Sudão, do Iêmen, que pouca gente fala disso. O que acontece é que muitos palestinos que estão em Gaza precisam ir para Israel para poder trabalhar. Gaza é praticamente o maior campo de concentração da história da humanidade em duração. O que caracteriza um campo de concentração? Você não tem o direito de sair a não ser por autorização, você não tem direito à água, você não tem direito à comida, você não tem direito a nada, você depende sempre daquele como se fosse o carcereiro que vai libertar você, vai deixar você ir trabalhar ou não, e sempre numa condição desumana. Haja vista que as pessoas que tinham saído de Gaza para trabalhar em Israel e que depois do ataque do Hamas, eles sequer puderam voltar e eles estão presos numa tal de prisão administrativa. É preciso entender de que entre árabes e judeus, eu sou um palestino e que tenho muitos amigos judeus que também são pacifistas, nós queremos a paz. Nós entendemos de que é possível construir uma paz, mas vai ter que tirar esse extremismo, tanto de um lado quanto do outro, que se construiu da ideia de que só é possível existir eliminando o outro. Veja você que isso tem se espraiado há muito tempo pelo mundo. A ideia de que é eliminando o outro que eu posso existir, né? O próprio Brasil vive isso até hoje, cada vez melhor, mas essa ideia de que eu tenho que exterminar o outro para existir. E não é possível construir pontes de paz se você quer exterminar o outro. Você vai ter que aprender a conviver com o outro. Então, eu sou um pacifista e parece uma loucura, porque há quem diga, não, mas não é possível construir pontes de paz.
Eu vou aqui chamar um pouco aquela ideia do Rapa que diz assim: a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, mas paz sem voz não é paz a medo. Então a paz precisa ter voz, nós precisamos dialogar, e enquanto populações, esses programas, esse convite de vocês para uma entrevista, tomara que ele seja escutado por muitas pessoas para entender de que existem dos dois lados sempre pessoas com predisposição para uma convivência pacífica. Veja você, eu vou trazer o exemplo do que aconteceu em Ruanda. Foi 1 milhão de assassinados entre Tutsis e Holotus. E foi possível, através do diálogo, colocar aquela família que foi massacrada por alguém e eles terem diálogo e poderem conviver pacificamente. Então, é possível fazer isso. Agora a gente vai ter que ter força e mobilização do mundo pacífica, com movimentos pacíficos, pedindo: não queremos guerra. Eu conclamo o povo de Israel a levantar e dizer: não queremos guerra, e Netanyahu vai ter que parar. E o povo da Palestina também dizer: não queremos guerra, precisamos aprender a dialogar e construir. Não é um sonho, é possível fazer isso. Temos exemplos no mundo de que isso deu certo. Hassan, bom dia, Ernesto aqui. Bom dia, Ernesto. É uma pena que a gente não tem como fazer ainda, não se descobriu como fazer uma terapia de massas, né? Embora a gente saiba que existam formas muito sofisticadas, agora cada vez mais possíveis, né, de se fazer a manipulação de massa para uma onda dessa de violência. Mas eu queria te perguntar, você fez uma referência ao surgimento aquele acordo que não foi cumprido, e você fez uma referência ao brasileiro Oswaldo Aranha, né? Por isso que o Brasil abre também todo ano a Assembleia Geral da ONU. Qual é o teu ponto de vista como sobrevivente de um massacre? E massacres, você falou aqui só nos últimos minutos de alguns conflitos grandes, recentes, ou seja, todos ocorridos com a Organização das Nações Unidas funcionando, com o tal do Conselho de Segurança também, etc. Qual é o teu depoimento como alguém que sobreviveu, vem de uma família que sobreviveu de um massacre? Nesse momento em que o mundo inteiro questiona a própria ONU. A gente precisa da ONU, a ONU se viu efetivamente para estabelecer a paz, para ser o lugar onde a paz tem a voz, de fato? Ernesto, obrigado pela sua brilhante pergunta. E eu vou te dizer uma coisa, Ernesto. O sentimento de um sobrevivente é, primeiro, que eu sou um privilegiado, que pude fazer terapia, que pude cuidar das minhas feridas, porque as memórias ficam vívidas. Você assistiu um horror de mulheres, crianças sendo assassinadas, é um horror. E eu me compadeço com este massacre que os nossos irmãos de Israel sofreram, lembrando que este massacre é diuturno nos territórios ocupados palestinos. Ele é diuturno, com prisões, com humilhação, com xingamento, com falta de direitos. Então, é insustentável. Eu entendo que enquanto a gente tiver uma Organização das Nações Unidas em que você tem veto, você tem 5 países que podem vetar, me parece um pouco producente. Nós temos que ter um Conselho de Segurança mais amplo, com mais países, e aonde realmente a gente tenha que restaurar a ideia inicial de ter 2/3 para decisões que são muito duras, porque ter 2/3 significa ampliar o diálogo, significa ouvir as partes, né? Então, eu acho que enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ter essa sensação de que você faz lá. O Brasil, eu li na íntegra a resolução do Brasil. Uma obra de arte que apenas pedia um espaço humanitário. E mesmo assim, os Estados Unidos da América faz um veto desumano, atendendo a seus interesses geopolíticos e sem considerar a questão humana. Quando você fala de terapias de massa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um espaço para atender pessoas de Israel, porque as pessoas de Gaza eu sequer consigo atender. Então nós temos abordagens como o MDR, que trabalha com reprocessamento, a gente tem o psicodrama, que pode trabalhar com grupos. Eu gostaria de fazer um grande psicodrama em Tel Aviv, em Jerusalém, que a gente pudesse ter árabes
e judeus, porque tem judeus árabes, então palestinos e israelenses, para que a gente pudesse resolver isso no campo da terapia, no campo da conversa, com a intervenção para a gente fazer isso. Agora, nós vamos ter que sentar com esse extremismo, né? E o Netanyahu é alguém que usa a guerra para esconder esse regime que ele quer criar, que é praticamente ele quer simplesmente erradicar a democracia, né? Ele quer ser o revisor da Suprema Corte. São grandes aliados, né? O Netanyahu e o Hamas são grandes aliados na promoção da guerra, né? Nesse ponto. É aquela história dos violentos que são tão violentos que se encontram. Eles estão tão extremos que eles se encontram, sabe? É exatamente isso, Ernesto. Maher, a gente está conversando aqui com o psicólogo Maher Hassan Musler. Ele é de origem palestina, está na Austrália neste momento, conversando conosco. Deixa eu te fazer uma pergunta que tem muito a ver com a tua área de atuação. Você, como psicólogo, fico aqui imaginando a quantidade de pessoas das duas comunidades, tanto entre palestinos como entre israelenses, as experiências traumáticas, não é, que estão vivenciando por conta desse conflito. Como é que a psicologia ela pode ser usada para exatamente abordar o trauma e promover a cura, tanto em nível individual quanto coletivo, em ambas as populações? Jefferson, uma coisa que é importante a gente lembrar, que a catástrofe que o povo judeu sofreu na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto judeu, talvez tenha sido uma das maiores tragédias, não que não tivemos outras terríveis, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, em outros, como na guerra da China, na Indochina, tem 200 mil guerras, mas essa foi a mais bárbara sendo noticiada e aquela que é mais lembrada. Eu sempre disse o seguinte, não é curioso que justamente o povo de Israel, que sofreu um massacre, que sofreu o absurdo do Holocausto, reproduz o mesmo Holocausto em Gaza. Gaza tem as mesmas características dos campos que eles viveram, praticamente. Por quê? Porque do ponto de vista da psicologia, se a gente simplesmente... E a nossa cultura é assim. Qual que é a nossa cultura? Bandido bom é bandido morto. E é engraçado que são religiosos que falam isso. E olha que interessante, um dos primeiros mandamentos é não matarás. Porque bandido bom, terrorista bom, é tratado e reinserido na sociedade. Ah, mas então é possível tratar pessoas que sofreram violências desse tamanho? O que aconteceu com o povo judeu é que faltou um tratamento para essa coletividade, faltou acolhimento. Eles mal saíram do Holocausto, já tiveram um Estado que foi aprovado numa condição super complexa, super errada, e aí, claro, você montou um país em cima do outro, houve a revolta árabe, aí já começou uma guerra, ódio, que eram povos, olha o século 17, 18 e 19, eles viviam bem, né? Quando o Arafat dizia, eu quero um país único, que tenham todas as religiões e que seja laico. Então nós poderíamos ter um país com todas as religiões, que a gente precisa aprender isso. Então, do ponto de vista da psicologia, esse tratamento em massa é possível. Tem terapeutas, tem psicólogos muito preparados para a gente fazer esse tratamento coletivo, mas é preciso ter acesso, é preciso ter vontade política para isso. Então, se não cuidar do trauma, a gente vai cair num termo que eu criei por observação, ele não é de uso exclusivo meu, mas é pela percepção e observação, que eu chamo de vitimizador. O vitimizador é que ora somos vítima e ora nós vamos vitimizar, porque o ciclo perverso da violência alimenta a ideia de que quer ver um exemplo para você entender esse conceito? Olha quando um bicho chega, o bicho é aquele apelido que a gente fala quando a pessoa chega na universidade no primeiro ano. A primeira coisa que ele sofre é aquele absurdo, que é aquele abuso que ele sofre. Quando ele vai para o segundo ano, qual que é o sonho de consumo dele? Esperar os novos bichos da faculdade chegar para reeditar a mesma violência. Ele quer cortar o cabelo, ele quer raspar, ele quer que a pessoa vá para a rua, ser humilhada. E a gente acha bonito, porque a violência tem essa conexão. Então a gente precisa tratar o trauma, explicar para as pessoas de que humilhar os outros e submeter eles à fome, à miséria e à falta de cidadania faz com que a violência cresça. Observa,
Ainda nesse... Claro, ainda pegando esse viés psicológico, e as gerações futuras, na sua avaliação, qual é o impacto psicológico da guerra sobre as futuras gerações, o sofrimento das crianças, não é? Como é que essas questões emocionais impactam na construção de uma nova sociedade? Veja você, nós na psicologia estudamos uma coisa que é amplamente importante, que é o trauma transgeracional. O trauma, ele tem uma transmissão pela epigenética por um trauma transgeracional. Então, eu aprendo a odiar. Eu vejo a história do meu pai, a história da minha mãe, a história dos meus primos que estão morrendo, e eu vou construindo uma ideia e uma identidade de vingança. Então, você nasce com esta marca do sofrimento, você herda transgeracionalmente a violência e você vai reproduzir. Quantos trabalhos eu não faço para curar traumas transgeracionais? Porque senão a gente não vai curar isso, a gente não vai parar isso nunca, né? Claro que se espera de mim que hoje eu venha aqui e, claro, fazer um fla-flu, né? É fazer um pouco Vitória e Bahia. Para que lado você vai torcer? O amante do futebol, ele pode até ser torcedor pelo Bahia, mas ele aprecia o futebol do adversário desejando a sua vitória, mas não a erradicação do outro, porque se eu erradicar o outro, nem jogo, nem alegria eu tenho de poder brincar com meu colega. Então, esta transmissão transgeracional de trauma, se a gente não trabalhar isso, isso não vai ter fim no mundo. Então nós vamos continuar reproduzindo essa violência enquanto a gente tiver uma organização mundial que não cuida da saúde psíquica e saúde mental, que ainda é um tabu em pleno 2023, e uma cobertura ampla trazendo apenas retraumatização. Cada vez que eu vejo uma cena de decapitação, de violência, eu vou só reproduzindo trauma. Significa o quê? Então a gente não deve transmitir? Não, a gente deve transmitir e ir construindo uma ponte, uma possibilidade e dar a mesma cobertura para os acordos e as reconciliações que acabam acontecendo entre esses povos, porque isso existe, isso é necessário. Então, como diz a música, para todo mal, há cura. Nós temos que trabalhar nessa direção. Pois é, você fez questão de frisar que considera super importante a construção de pontes de diálogo, não é? E aí, para a gente encerrar, Maher, eu queria te fazer uma pergunta ainda também, aproveitando o seu conhecimento psicológico, não é? Ou seja, à luz exatamente das suas experiências, dos seus conhecimentos, que estratégias psicológicas podem ser aplicadas exatamente para promover o diálogo, a reconciliação entre israelenses e palestinos? Ou seja, como é que a gente pode construir pontes de entendimento em um contexto tão polarizado? É engraçado que eu por muito tempo como pacifista, eu sempre estudei esses grandes pacifistas, né? Desmond Tutu, Martin Luther King, Madiba, toda essa turma eu fui estudando. E foi engraçado porque eu fui percebendo que uma das coisas que a gente precisa melhorar é a nossa comunicação. E foi a partir daí que eu criei a ideia da comunicação pacífica. E foi engraçado porque até então eu não conhecia o Marshall e o seu livro de comunicação não violenta, e acabei escrevendo um livro chamado Comunicação Pacífica, Arte de Viver em Paz, porque a primeira coisa que a gente precisa ensinar às pessoas numa grande massa para estabelecer é identificar sentimentos. A gente nem identifica. Então, adorei a sua pergunta no início, o que você sente? E eu falei tristeza. Eu tenho que identificar que eu tenho tristeza. Eu tenho que identificar que eu tenho ódio. Mas eu tenho que aprender a odiar a atitude, nunca a pessoa. Porque se eu odiar os israelenses, eu quero exterminar eles. Se eu odiar a atitude deles, eu posso dialogar com eles. Então, o primeiro pilar é a gente identificar o que a gente sente. Porque, na verdade, o Descartes nos prestou um grande desserviço quando diz penso, logo existo. A gente é muito mais do que a gente sente e do que a gente pensa. E o segundo pilar é a gente identificar as necessidades. Necessidades básicas não atendidas é o grande alimento para a violência e para o radicalismo.
Onde é que o radicalismo se instaura? Onde é que os grupos radicais se instauram? Onde necessidades básicas não são atendidas. E o terceiro passo é eu poder fazer uma observação sem avaliação, aprender a observar as coisas. Aliás, fala de um moço que é de Palestina, que de uma cidade chamada Nasra, que ele diz assim: observai os pássaros do céu, observai os lírios do campo, eles não tecem e nem fiam. E eu acho que é muito importante, um palestino islâmico está dizendo isso. O Issa, que é Jesus, chamado no Ocidente, era um grande pacifista, um cara inteligentíssimo, né? E depois desses 3 passos, a gente pode começar a fazer pedidos. Eu te peço que você me ouça. Eu te peço que você fale comigo sem discriminar a minha etnia. E aí a gente começa a construir um passo importante. E eu até demorei muito tempo para escrever o livro, porque eu achava que tinha um perigo das pessoas fazerem uma leitura, então agora eu vou conversar ensaiadamente. Não, você tem que ter a sua marca, o seu jeito, a sua forma, mas entender de que para a violência há cura quando você consegue identificar o que você está sentindo e o que você precisa, e aí depois da observação poder fazer o pedido de retratação. E aliás, como nós estamos chegando ao final, eu quero deixar já aberto meu pedido de retratação se alguma das minhas falas eu tenha sido violento, ou se um palestino, ou se um israelense, ou qualquer cidadão de qualquer etnia possa ter se sentido ofendido. E se foi, fale comigo, porque você me dá a oportunidade da gente se reconciliar e a gente poder caminhar juntos numa construção, como diz o Lenine, né? Como é que faz para sair da ilha? Pela ponte, mas uma ponte. Que ilha que nós estamos? Na ilha da violência. Então, para sair da ilha, a gente vai pela ponte, que não é de ferro, não é de concreto, mas é uma ilha da comunicação pacífica, nessa construção que nós temos que investir na arte de viver em paz. Maravilha, falou como um pacifista. Valeu, Maher Hassan Musler, psicólogo de origem palestina. Espero que tenha falado o seu nome de forma correta. E olhe, muito obrigado, você falando conosco da Austrália. Portanto, uma boa noite para você e até uma próxima. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Uma ótima noite, um ótimo dia para todos aí na Bahia. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Agora 8h01 na Tarde FM.